Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar BatScript. Então está aqui na aula 11, que é a última aula dessa primeira parte do curso de BatScript, e agora a gente vai falar de operadores de redirecionamento. E vale salientar que esses operadores eles estão presentes em absolutamente todos os scripts que você já pegou, que você já olhou e tudo mais. Eles estavam lá de forma implícita ou explícita, mas estavam lá. E eu vou mostrar para vocês nessa aula aqui que sim, eles estavam lá. E é muito bom, é muito importante que quem quer trabalhar combate, quem quer poder, sei lá, criar scripts mais elaborados de combate, entenda os operadores de forma pelo menos razoável, para ter uma ideia do porquê de algo ser assim. Enfim, vamos lá. Mas quem são esses operadores de redirecionamento? Eles são elementos ocultos que gerenciam a saída e a entrada de dados, ou seja, gerenciam quando você digita algo na tela, quando sai alguma informação na tela e por aí vai. Então, é possível usar operadores de redirecionamento para redirecionar fluxos de entrada e de saída dos comandos dos locais padrão para locais diferentes, ou seja, quando um comando ele mostra uma saída, ele coloca a saída dele na tela, a gente poderia, em vez de colocar na tela, por exemplo, colocar em um arquivo, colocar em um monitor, colocar numa impressora e por aí vai. E o local de fluxo de entrada e saída é conhecido como identificador. Mas quem é o identificador? Calma que a gente vai ver. E como são esses operadores de redirecionamento? Eu fiz uma tabelinha aqui para que ela exemplifique, quer dizer, ela resume tudo o que é. O que são os operadores de redirecionamento, essa tabela aqui mostra. Ao total, são 6, que é o maior, maior, menor, maior e comercial, menor e comercial e o pip. No Bate a gente chama ele de pip, mas é a barra vertical. Então, a gente tem aqui o sinal de maior, que o que ele faz? Esse aqui é muito conhecido, ele com certeza que é o mais conhecido e todo mundo já ouviu falar dele. Como é que eu sei disso? Porque a gente sempre usa ele para salvar a saída de algum comando em um arquivo ou redirecionar a saída padrão para um identificador no aquele mesmo, aquele que a gente usa para descartar a saída, para não mostrar nada na tela. Ele é um identificador. E esse maior aí, ele é um operador de redirecionamento. Olha aí, ó. Não falei que esses operadores estão em tudo que tem a ver com o BAT? O que ele faz? Ele grava a saída em um arquivo ou um dispositivo, em vez de gravar na janela do prompt. Então, isso aqui te resume tudo o que ele faz. Depois dele, vem, eu acho que é o segundo mais conhecido aqui, que é o maior. O que ele faz? Ele acrescenta a saída ao final de um arquivo sem excluir as informações que já estavam lá. Em outras palavras, quando a gente vai gravar no arquivo utilizando o maior, ele sempre vai deletar o que já tinha no arquivo. Na verdade, ele vai deletar o arquivo e criar um novo arquivo com novas informações. Já o maior, ele vai pegar o arquivo, vai manter o que já tinha ali dentro, o que ele vai fazer é pular uma linha e colocar novas informações, ou seja, ele vai acrescentar valores novos àquele arquivo pré-existente. Agora tem o operador de redirecionamento menor, que o que ele faz? Ele lê a entrada do comando a partir de um arquivo em vez de ler a partir do teclado. Por exemplo, quando a gente vai dar um set/p, coloca o nome da variável igual a tal mensagem. A gente tem que digitar o valor daquela variável, não é? A gente não vai ser perguntado no prompt o valor daquela variável? Sim, vai ser perguntado. E quando a gente está digitando, a gente está colocando os valores dentro dela a partir do teclado. Mas a gente poderia fazer isso de uma forma diferente. A gente poderia fazer isso utilizando um arquivo. Então, a gente poderia colocar set/p, nome da variável, vai ser igual, a gente coloca o operador de redirecionamento de entrada, que é o menor, e então a gente coloca o nome do arquivo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira linha do arquivo e vai definir como sendo o valor da variável. Não entendeu? Calma que a gente vai ver em breve como é que funciona na prática. Agora a gente tem o sinal de maior e o i comercial. Aqui está um pouquinho mais complicado. Esse aqui é bem complicado e o de baixo um pouquinho mais.
O maior e comercial faz? Ele grava a saída de um identificador na entrada de outro identificador. Então nem vou me prolongar. A gente vai ver isso depois. E o outro é o menor e comercial, que ele lê a entrada de um identificador e grava essa entrada na saída de outro identificador. Já estão vendo que isso aqui é muito teórico, né? Mas isso aqui, a prática, realmente ajuda muito quem vai trabalhar com BAT. Por fim, a gente tem a barra vertical, que no BAT a gente chama ela de pip. O que ela faz? Ela lê a saída de um comando e grava essa saída na entrada de outro comando, ou seja, ela redireciona a saída e coloca ela na entrada padrão do outro comando. Esse daqui você já deve conhecer bastante também, mas a gente vai ver a prática dele, o que a gente pode fazer com isso em breve. E quais são os identificadores que a gente falou tanto nos slides anteriores? Tem essa tabelinha aqui também feita por mim, claro, todas as tabelas que eu mostro aqui sempre são feitas por mim. O que essa tabelinha aqui fala pra gente? Ela basicamente faz o que a anterior fez. Explica absolutamente tudo o que são esses elementos aqui. Antes a tabela falava o que eram operadores de redirecionamento, já essa tabela atual, essa que está aqui na tela, ela fala o que são identificadores. O que é o identificador? O identificador, ele é um pequeno elemento com o qual os operadores de redirecionamento trabalham. Vamos ver aqui quais são eles. A gente tem o console, o identificador nulo, o stdin, ou seja, standard input, em outras palavras, entrada padrão. O outro é standard output, ou seja, saída padrão. Standard error, ou seja, erro padrão. E por fim, temos os não definidos. E qual é o equivalente numérico de cada um? Do console, não é o equivalente numérico, é o equivalente dele. É o que representa ele. É o com, de console. Então, se a gente redirecionar a saída para com, ela mostra na tela normalmente, porque a tela é o console. Depois a gente tem null, que é nulo. O null, ele vai descartar a saída, ou seja, vai pegar ela e jogar para fora. Mas os resultados daquele comando, eles serão sim efetuados, eles não serão descartados, não serão anulados. Só a saída que a gente vai mostrar na tela, aquele textinho, informações, elas vão ser descartadas. Mas o comando em si, a sua utilidade vai continuar ali normal. A gente tem também o zero, que é a entrada do teclado. É basicamente o padrão. Quando digita, a gente está, na verdade, usando o zero ali. A gente está mandando os valores digitados para o identificador zero. O 1 é a saída padrão. Ou seja, a saída padrão, ela vai mandar para onde? Para com, que é para mandar para a tela do console. Na verdade, ele não manda para com, ele já manda para o monitor direto. Essa é a saída padrão, pegar a saída e mandar para o monitor, ou seja, mostrando na tela. Agora a gente tem o 2, que é o equivalente numérico de std error, ou seja, standard error. É a saída de erro para mandar para o prompt. Ela é a mesma coisa que o 1, porém ela só trabalha com erro. Então toda vez que tiver um erro, ele automaticamente vai ser atribuído ao identificador 2 e em seguida vai ser apresentado na tela. Por fim, a gente tem os identificadores não definidos. O que são eles? São identificadores de 3 a 9, que quem trabalha com eles são programas bem específicos. São aplicativos que vão utilizar esses identificadores para tratar dos seus dados. Nem vou entrar em muitos detalhes, porque nem exemplo que eu tenho são, na verdade, bem raro algum comando trabalhar com isso aqui. Agora você me pergunta, me dê uma ideia geral, por favor, porque eu não entendi muito bem. Vamos lá. Por padrão, isso aqui vai ficar extremamente superficial, extremamente técnico, mas a prática vai vir logo em seguida e vocês vão ver como é que funciona. Calma que tudo que eu faço com prática. Então vamos lá. Por padrão, a entrada do comando, isto é, o identificador stdin, Standard Input, ou seja, entrada padrão, é enviada do teclado para o console, para o cmd.exe, que é o interpretador de código do BAT. Em seguida, o cmd.exe envia a saída do comando, isto é, o identificador stdout,
ou seja, Standard Output, ele envia essa saída desse comando para a janela do prompt, que é o console. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Não? Daqui a pouco a gente vai entender. Então, galera, esse aqui é um formato um pouquinho novo que eu vou fazer a partir dessa aula, que é começar a utilizar mais slide, mais gráficos, mais imagens para poder exemplificar e melhorar a minha didática. E aqui já no meu desktop, a gente vai começar a mostrar tudo o que foi falado aqui no começo do vídeo de forma super teórica. Agora a gente vai mostrar na prática como é que vai funcionar isso. Abrir aqui o prompt. Só devo deixar o prompt aqui. Pronto. Entrar aqui no desktop. Ok. Primeiro de tudo, vamos falar um pouco sobre o operador de redirecionamento de saída. Quem é ele? É o mais. Primeiro exemplo. Vamos salvar a saída padrão de um arquivo, de um comando em um arquivo. Isso é muito simples. Já aprenderam como é que faz e vocês vão conseguir logo de cara. Vamos usar aqui o comando para exemplificar o system-info. O que o system-info faz? Ele vai pegar algumas informações do sistema, ele vai juntar algumas informações e vai apresentar para a gente na tela. Vamos aqui criar um arquivo chamado info.log. Como é que isso vai funcionar? Primeiro, o system-info ele vai aglutinar algumas informações do sistema e, por fim, ele vai utilizar o operador de redirecionamento maior vai pegar essa saída desse comando e vai colocar dentro desse arquivo, ao invés de colocar isso na tela. Vamos testar? Ele já criou o arquivo. Pronto. Agora quando a gente abre aqui, vocês reparam que está tudo aqui dentro. Ao invés de colocar a saída padrão no monitor, ele colocou a saída padrão no arquivo, como eu mandei. Desse modo, o operador de redirecionamento, ele redirecionou a saída, ele fez uma curva e colocou dentro de um arquivo, ao invés de colocar no nosso console. Deu para entender? Com certeza sim. Se não entendeu aqui, aí complica. Mas vamos continuar vendo que vai entender. Vamos tentar então salvar a saída de erro dentro de um arquivo. Para exemplificar, vamos utilizar o comando dir/b. O que o dir faz, todo mundo aqui sabe. O dir, ele lista os arquivos e pastas dentro de um diretório. Então vamos dar um dir/b. O que o dir/b faz? Ele mostra de uma forma super resumida. Por exemplo, olha isso, agora olha isso. Tá vendo? Ele coloca só o nome do arquivo, da pasta e já era. Dir/b. Agora a gente vai salvar a saída de erro dentro de um arquivo. Quando a gente vai salvar essa saída, a gente coloca aqui o operador de redirecionamento maior e o nome do arquivo e extensão, caso queira colocar uma extensão, né? Se não quiser, não precisa também. Quando a gente coloca assim, fica implícito que a saída padrão é 1. Por isso, a gente não precisa colocar. Vai dar sempre, o operador de redirecionamento, ele sempre vai tratar, quando não tem nada, como padrão sendo a saída padrão, que é 1. Mas a gente não quer saída padrão, a gente quer saída de erro. Então como é que a gente faz? Coloca 2 e aqui o nome do arquivo, vai ser txt. Vai ser erro.txt. Vamos tentar? Ele criou um arquivo, mas tem um porém. Não tem nada dentro do arquivo. Mas por que não tem nada? Porque não deu erro nenhum. E ele só vai mandar para dentro desse arquivo caso tenha um erro. Quer ver um exemplo? Coloca aqui o 0, só para criar um erro. Olha, não mostrou nada na tela. Ele deveria ter mostrado um erro na tela. Mas para onde foi esse erro? Ora, tá aqui, ó. Eu mandei salvar o erro dentro do arquivo erro.txt. Então, se eu abrir aqui, o erro está aqui dentro. 0dir não é reconhecido como um comando interno ou externo. Então, o erro foi redirecionado para dentro desse arquivo. Entenderam como é que funciona?
Agora vamos tentar mesclar esses dois operadores de redirecionamento dentro de uma linha só. Como é que a gente pode fazer isso? Para fazer isso, bora utilizar o comando ARP. O que o comando ARP faz? Ele lista as entradas ARPs atual. O que é uma entrada ARP? Vai lá no Google digitar ARP, que ele vai te falar certinho o que é isso. Como é que a gente fazer isso? Bora colocar um ARP barra, só para ver o que ele faz. Tá aí, ó. Ele lista as entradas ARPs, as conexões ARPs. Então, a gente não quer mostrar na tela, a gente quer colocar ele dentro de um arquivo. Como é que a gente vai fazer? Colocar o ARP barra A para listar os arquivos. ARP barra A, eu quero que a entrada padrão, a saída padrão, que é 1, ela vá para o arquivo conexões.txt. E caso dê um erro, eu quero que esse erro, ou seja, eu coloco o identificador 2, eu quero que esse erro seja redirecionado com esse operador de redirecionamento maior para o arquivo erro underline connect.txt. .log é melhor. Pronto. Ele vai mandar, caso a saída padrão, ou seja, sem erro nenhum, ele vai mandar para esse arquivo, conexões, e caso dê erro, ele vai mandar para esse arquivo, erro underline connect.log. Vamos testar? Tá aí. Criou dois arquivos. Um arquivo com as conexões e a saída padrão, e um outro arquivo com a saída de erro. Mas não deu erro nenhum, então, obviamente, o arquivo vai estar vazio. Mas e se tivesse dado um erro? Nesse caso, as conexões estariam vazias, porque não deu erro nenhum. Já o arquivo onde era para guardar os erros, ele vai estar contendo algum conteúdo, alguma informação, que é falando qual foi esse erro. Entenderam? Então, esse aqui é a utilização do operador de redirecionamento maior. Mas antes de concluir o que eu tenho que falar sobre ele, eu quero fazer dois comentários. O primeiro comentário é o seguinte: caso o arquivo exista, o CMD vai substituir ele. E caso o arquivo não exista, ele vai criar um arquivo novo. E uma outra observação: quando a gente está trabalhando com o operador de redirecionamento maior, ele apenas tem direito à gravação, ou seja, ele não pode ler o que tem dentro do arquivo, ele apenas grava. Ele meio que vai substituir esse arquivo por um arquivo novo. Tanto que aqui tinha informação dentro do Conexões, mas ele apagou tudo e colocou como nada. Por que isso? Ele substitui sempre que eu executo de novo o comando, ao invés de apenas adicionar os novos valores. Que é o caso do operador de redirecionamento maior. A gente usa ele para acrescentar a saída. Qual a diferença dele para o operador de redirecionamento maior? A diferença é simples. Ao invés de substituir o arquivo, ele vai pegar as novas informações, vai pular a linha e vai salvar ali dentro. Vamos ver um exemplo? Mas antes de dar um exemplo, eu quero fazer uma observação. Caso o arquivo não exista, ele vai criar um novo arquivo. E caso o arquivo exista, ele vai apenas acrescentar as novas informações. E esse é um erro que alguns programadores acabam cometendo. Eles acabam colocando na primeira... Cadê? Deixa eu ver como exemplo. Na primeira linha, quando vão criar o arquivo, eles colocam, sei lá, maior.txt. E nas demais, quando eles querem adicionar, eles vão colocando assim, ó. Não se preocupem. Não precisa colocar, sei lá, o maior aqui e aqui o maior. Você pode colocar tudo maior, que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é a seguinte: aqui ele vai criar e aqui ele vai adicionar e por aí vai. Daria no mesmo? Daria. Mas assim você vai acabar padronizando o que, em vários casos, eu diria até a maioria, é o ideal. A gente está falando de programação, e em programação padrões acabam ajudando a leitura do código. Não salvar aqui. E agora eu vou mostrar um exemplo de utilização do maior. Como é que ele vai funcionar? A gente vai criar um arquivo que vai reunir informações de conexões do computador e também um pouquinho sobre alguns dados da placa de rede do computador. A princípio,
a gente vai utilizar o netstat, que é para listar as conexões do protocolo com o protocolo TCP/IP. netstat /A, a gente vai mandar essa saída aqui para um arquivo chamado info underline tcp tcp-ip.txt. Beleza, a gente vai mandar a saída do netstat /A para o arquivo info underline txt-ip. Pronto, tá aqui. Aqui a gente tem as conexões TCP, IP atuais do computador. Tá vendo? TCP, aqui o DP, as conexões, IP da conexão, aqui o endereço local e o externo. Tudinho aqui, o estado de estado, tá vendo? Estável, por aí vai. Estado não. Ele está em modo de escuta, se eu não me engano. Listening. Eu acho que é isso mesmo. Tá aqui o arquivo, tudo certinho. Mas a gente tem que adicionar novas informações a esse arquivo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, usando o maior. Agora vamos usar de novo aquele comando ARP. ARP/A para listar as conexões ARP atuais. Maior, info underline tcp-ip.txt. Tá certo o nome? Info underline tcp-ip, certinho. Enter. Pronto. Aqui, o editor Notepad++, que eu indico para mexer com o BAT, ele reparou que houve uma alteração no código. No código não, no arquivo. Ele está perguntando, você gostaria de recarregar o arquivo? Sim, eu gostaria. Então, clique em Yes. Agora, quando eu vier para baixo, repara o seguinte, ele pulou uma linha e adicionou novas informações, que é do protocolo, que é do ARP. Tá vendo aqui, ó? Olha aí. Aqui tem o primeiro comando que a gente utilizou, que é o netstat. E aqui embaixo ele adicionou novas informações, que é do segundo comando, o ARP. Ainda não é bastante. Bora colocar algumas informações sobre a placa de rede. E como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o comando ipconfig. Vamos colocar aqui ipconfig com o parâmetro /all, ou seja, todas as informações possíveis da placa de rede, e vamos mandar elas para o arquivo info underline tcp-ip.txt. Bora dar um enter aqui. Enter. Quando a gente volta para cá, novamente vai pedir para atualizar. A gente clica em Yes, e quando a gente vem para baixo, olha aqui, ó, novas informações. A partir daqui, ó. Tá vendo? Então a gente conseguiu reunir várias informações relativas a conexões do computador e também a configuração da placa de rede no mesmo arquivo, utilizando operadores de redirecionamento. Tá vendo? Colocamos uma série de 3 comandos dentro do mesmo arquivo, o que é impossível com o sinal de maior. E agora, antes de encerrar esse tópico aqui, eu quero fazer um adendo. Eu queria comentar uma outra forma de se utilizar os operadores, de se gravar com os operadores. É um arquivo chamado 123. Vocês repararam que toda vez que a gente foi utilizar eles, a gente colocou eles no final, como por exemplo echo bat txt.txt? A gente sempre fez assim? Vamos salvar e testar. Aí, ó, a gente sempre fez assim. Aí, ó, bate. Mas há um outro jeito de se fazer isso. Ao invés de colocar o operador de redirecionamento maior ou o maior no final, a gente poderia colocar ele no começo. Vou testar? Copia aqui, recorta, cola, dá um espaço entre o nome do arquivo e o comando e pronto. Vamos fazer assim então. Eu vou colocar aqui o maior aqui embaixo, maior, só para ter os dois operadores aqui dentro. E lembrando, isso aqui vale apenas para o operador maior e maior. Echo, curso, maior.
eco de eco bate eco script, salvando e executando. Tá aqui, curso de bate script. Isso aqui é excelente para quando você quer digitar muita coisa. Quando você quer digitar muita coisa, em vez de ficar, sei lá, colocando toda hora isso aqui no final, pode ser muito mais vantajoso colocar ele sempre no começo, porque aí vai ficar desse jeito aqui, ó. É como se fosse, sei lá, uma folha em branco para você poder digitar. Tá vendo? Aí fica muito mais facinho de compreender na hora que você for ler. Porque a indentação, a estrutura do código e a legibilidade são coisas extremamente importantes em qualquer linguagem de programação. E no Bat não é diferente. Deixa esse arquivinho aqui do lado, esse script também. E vamos fechar esse tópico aqui. Agora eu vou abrir aqui o prompt e vamos falar de um outro operador, outros dois operadores na verdade, que são o operador menor e comercial e o operador maior e comercial. O que eles fazem? A função deles no BAT são de duplicar os valores dos operadores, ou seja, copiar de um, mandar para outro, pegar de um, colocar no outro e por aí vai. Aqui eu já vou colocar logo o exemplo, porque a teoria eu já coloquei lá no comecinho. Se esqueceu, volta lá. Esse operador, ele vai ler a saída de um operador e vai gravar, vai pegar a saída de um operador e vai gravar na entrada de outro operador. Já esse operador, ele vai gravar a saída de um operador na entrada de outro operador. Vamos ver um exemplo? Bora ver um exemplo então, utilizando o comando queuser, que vem de carry user, o que também funciona. Vamos então mandar essa saída aqui, a saída padrão 1, mas como a saída é padrão, não precisa colocar 1. Você pode colocar se quiser, mas eu não coloco, porque já é implícito que aqui tem um 1 escondido. Vamos colocar essa saída aqui para um arquivo chamado user.txt. Enter. Está ali o arquivo novo com as informações. O nome do usuário está aqui, o nome da sessão está aqui, o ID da sessão está aqui, o estado ativo, o idle sem informação, o tempo vazio e o tempo de logon está aqui, ó. Tempo de logon não. Quando o computador foi ligado, na verdade. Quando você logou no computador. Tá aqui. Dia 3/5 de 2016. No horário meia-noite e 12. Mas, vocês lembram que quando a gente ia salvar tanto a saída padrão quanto a saída de erro em arquivos diferentes, ou no mesmo arquivo mesmo, a gente tinha que colocar separado, como aqui? Olha aqui a saída padrão para esse arquivo e de erro para esse outro arquivo. Aqui a gente não quer salvar em arquivo separado, a gente quer salvar no mesmo arquivo. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia colocar o comando, que é o queuser, e mandar essa saída padrão para o arquivo user.txt. Mas assim, não vai ter como mandar o erro para dentro dele, só a saída padrão. Então como é que a gente soluciona isso? A gente utiliza, então, os operadores de redirecionamento para duplicarem os valores dos identificadores, ou seja, pegar o valor de um identificador e colocar no outro. No caso, a gente vai pegar o valor do identificador 2 e gravar ele na entrada do identificador 1. 2 maior e comercial 1. Enter. Tá aqui, ó. Normal. Mas se tiver um erro, vou colocar aqui um maior, só para colocar um embaixo do outro. Mas se tiver um erro, o que vai acontecer? Vou colocar aqui vou criar um erro, colocar isso, esse comando aqui incompleto, e vou dar Enter. Agora, quando eu abrir o arquivo, ele vai ter aqui a saída normal
que é aquele valor que já estava aqui dentro, ele vai quebrar uma linha e vai também gravar aqui o erro, tudo no mesmo arquivo. E como é que isso é possível? Utilizando os operadores de redirecionamento para duplicarem os valores dos identificadores. Como assim duplicar? Basicamente copiar o valor de um identificador, que é o identificador 2, e colar ele na entrada do identificador 1, que é a saída padrão, porque ele só salva a saída padrão, porque aqui está o 1, tá vendo? Quer dizer, está implícito aqui, mas aqui é 1. Então, se eu colocar aqui 1, dá a mesma coisa. Aí, ó, o erro de novo. Entenderam? Mas e quanto ao menor i? Como é que ele vai funcionar? Ora, nesse caso aqui, a mesma coisa. Mais uma saída de erro. Não pensem que os dois são a mesma coisa. Eles são diferentes. Eles têm certa diferença entre um e outro. Então, sempre que vocês quiserem duplicar o valor de um identificador para colar no outro, eu sempre indico esse formato. Porque esse formato aqui tem uma outra utilidade, mas eu não vou me aprofundar nessa aula aqui e também não vou me aprofundar nisso aqui em alguma outra aula. Esse identificador aqui não vai tornar a ser utilizado, não tão cedo. Então pode até esquecer dele. Provavelmente não vão nem utilizar ele. Fechando aqui esse tópico, agora a gente vai para o operador de redirecionamento de entrada. Como é que funciona um operador de redirecionamento de entrada? Logo de princípio, eu já quero fazer duas observações. A primeira observação é a seguinte: ele necessita que o arquivo já exista para ele poder trabalhar. E qual é a segunda observação? Que esse operador de redirecionamento de entrada, ele só tem direito de leitura no arquivo. Então, ele não pode escrever, editar, nem nada. Ele só pode ler o valor que já está dentro do arquivo previamente criado. Ele vai funcionar do seguinte modo. Ele vai pegar a entrada a partir de um arquivo, ao invés de pegar a entrada a partir do teclado. E quando a gente digita a entrada, a gente vai digitar aqui, e essa aqui é a entrada. E essa entrada, ela é enviada para o identificador 0, que é o std in, que é o Standard Input. Mas a gente não quer ter que digitar. A gente quer que a entrada venha a partir de um arquivo. A gente pode utilizar o operador de redirecionamento menor para fazer isso. Exemplo. O que faz o comando sort? Lembre-se, já falamos sobre ele. Ele vai ordenar de forma alfabética os valores de uma lista. Por exemplo, sort, operador de redirecionamento de entrada, e agora o nome do arquivo. Qual arquivo que a gente quer ordenar de forma alfabética? Isso que serve. Repara que está todo bagunçado. Não está de forma alfabética nenhuma. O B está aqui, o H está lá em cima e por aí vai. A gente vai salvar isso aqui. A gente vai pegar, quer dizer, a entrada do arquivo info.log, na verdade. Info.log. E vamos ordenar isso aqui de forma alfabética. E essa ordenação de forma alfabética, a gente vai enviar para um arquivo chamado info_ordenado.log. Bora testar? Agora, quando a gente abre isso aqui, podem reparar que ele foi ordenado de forma alfabética. Vai começar pelos espaços, contando os números e tudo mais. Agora, chegando aqui, pulando espaço e número e caracteres especiais, ele vai começar pelo alfabeto. A, B, D, H, I, L, N, O e por aí vai. Ou seja, ele ordenou esse arquivo de forma alfabética. Vamos entender um pouco melhor? Primeiro, a gente vai pegar o arquivo já criado. Como falei, para utilizar ele, o arquivo tem que estar previamente criado e com seus devidos valores. Ele vai pegar o arquivo já criado e vai redirecionar a entrada, ou seja, o identificador 0, que é Standard Input, ou seja, entrada padrão, para o comando
Sort. O que o comando sort faz? Ele ordena de forma alfabética uma lista de valores. Ele vai pegar os valores daqui de dentro desse arquivo, vai ordenar de forma alfabética. E essa saída, a saída disso aqui, ele vai enviar para o arquivo info_ordenado.log. Ou seja, ele vai, aqui você tem uma std_in e aqui uma std_out. Na mesma linha, eles estão aqui interagindo, ou seja, a gente está combinando operadores, ok? Agora um outro exemplo, um exemplo que vai ser muito interessante, muito útil para muita gente aqui. Vamos então usar o operador de redirecionamento de entrada para definir o valor de uma variável a partir do valor contido dentro de um arquivo. Como a gente vai fazer isso? Bem facinho. Tá aqui, set/p. Lembrem-se, esse modo só é possível utilizando o parâmetro /p do set. Set/p. A vai ser igual a operador de redirecionamento de entrada e o nome do arquivo. Eu quero pegar o valor desse arquivo mesmo, txt aqui. Como é que vai funcionar isso aqui? Essa opção, ela pega apenas os valores da primeira linha do arquivo. Pode ter espaço, o que for. Tipo, curso de script. Não importa se se tem espaço, se não tem, não importa. Ele vai pegar sempre os valores da primeira linha inteira e vai definir como sendo o valor da variável. Vamos testar? txt.txt. Set/p da variável igual operador de redirecionamento de entrada, nome do arquivo. Enter. Agora vamos dar um echo %%a. Curso de BAT-script. Curso de BAT-script. Entenderam? Ele sempre vai pegar os valores da primeira linha inteira e vai definir como sendo o valor dessa variável. E para fazer isso, só é possível utilizando um operador de redirecionamento menor. E agora, a gente vai entrar aqui em uma manha. Essa manha aqui pouca gente sabe, mas é uma manha que quem está aprendendo comigo vai saber. Porque a minha filosofia de ensinar é o seguinte: eu não quero ensinar apenas o básico. Eu quero, primeiro, ensinar vocês a aprenderem a aprender. Ou seja, eu vou ensinar vocês a aprender. É literalmente isso. E o segundo é o seguinte: eu quero ensinar vocês absolutamente tudo que eu sei, de modo que nada que eu sei se perca com o tempo. Entenderam? Então, vamos ver isso aqui, essa manha. Para usar essa manha, a gente vai criar um novo arquivo chamado manha.bat, editar. Aqui, a gente vai fazer o seguinte: vamos supor que a gente queira apresentar vários valores na mesma linha. Várias saídas na mesma linha. Mensagens, no caso. Echo, curso, echo, bat, echo, script. Vamos dar um pause e redirecionar a saída para o identificador nulo. Enter. Tá aqui, curso, bat, script. Mas e se a gente quisesse colocar todas essas saídas aqui na mesma linha? Como é que a gente poderia fazer isso? Utilizando o operador de redirecionamento de entrada. Como isso? Vou testar aqui. Em vez de colocar o echo para mostrar a mensagem, a gente vai usar o set. Vocês lembram que quando a gente coloca o /p, variável A vai ser igual. Quando a gente coloca o /p, tudo que vem depois do igual é uma mensagem. Por exemplo, escreva algo tal, a gente vai colocar aqui e quando a gente der enter, vai ficar ali como mensagem. Exemplo. Tá vendo ali, ó? Escreva algo. A gente escreve algo e dá enter. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar isso aqui apenas para escrever a mensagem. Vamos testar então. Curso. Vamos dar operador de entrada, de redirecionamento de entrada. E vamos colocar uma entrada nula. Ou seja, vamos usar o identificador null.
set barra p, variável b, vai ser igual a bate. Usamos o operador de redirecionamento de entrada com identificador nulo. Set barra p, c vai ser igual a script, a entrada nula também. Salvar e executar. Tá aí. Curso, bate, script. Mas tá tudo juntinho. Como é que a gente resolve? É só vir aqui e dar um espaço aqui. Espaço aqui. Pronto. Curso, bate, script. Ou seja, a gente conseguiu colocar a entrada de várias, quer dizer, a mensagem de várias, que estão em linhas separadas, mas a saída a gente conseguiu colocar na mesma linha. Essa é uma manha que o set/p, utilizando dos operadores de redirecionamento e o identificador nulo, nos permitem fazer. Beleza? Fechando aqui, fechando aqui. Vamos colocar esse arquivinho aqui. E tudo que eu faço em vídeo vai lá para o meu Google Drive e fica na descrição o download de tudo, para você poder ir lá, baixar, verificar se está igualzinho o seu e tudo mais. Agora vamos usar um exemplozinho trabalhando um pouco com esses conceitos. Vamos fazer um scriptzinho aqui bem básico, chamado exemplo.bat. Vamos aqui editar, vamos dar um ponto. Sei nem porque eu estou usando o Notepad, né? Mas enfim, continuar usando o Notepad. Vamos fazer um exemplozinho aqui para mostrar como é que se trabalha com isso. Bem simplesinho, mas dá para ter uma ideia. Eco, curso, bate, script. E vamos redirecionar essa saída para um arquivo chamado i.txt. Agora, vamos pegar aqui, ó, em uma outra manha. Como comentar na mesma linha de comando? Você coloca um i comercial, rem e o comentário. Qual seria o comentário? Aqui a gente tem um redirecionamento de saída. Ok? Agora vamos na linha de baixo. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer pegar o valor que está dentro daquele arquivo e colocar dentro de uma variável. Como é que a gente faz isso? No set/p. Var vai ser igual, agora a gente vai colocar o operador de redirecionamento de entrada e vai colocar essa entrada aqui e vai pegar o valor daquele arquivo ali i.txt e colocar o valor da primeira linha desse arquivo como sendo o valor dessa variável. Então a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui um redirecionamento de entrada. Por fim, vamos mostrar na tela o valor dessa variável, ver se realmente funcionou. Quando a gente faz isso, a gente está mandando a saída, do eco para o console, ou seja, para a tela, para com. Por fim, vamos dar um pause e redirecionar a saída desse comando, utilizando o operador de redirecionamento de saída, para o identificador nulo. Vamos salvar e vamos executar para ver se está funcionando. Perfeito. Ou seja, primeiro, ele vai pegar a saída e vai mandar para o arquivo i.txt, ou seja, é um redirecionamento de entrada. Depois, ele vai utilizar um set para pegar o valor que está dentro desse arquivo, que no caso é curso de bate script. Com a variável já definida com o valor desse arquivo, ele vai utilizar um eco para mostrar a variável na tela. Desse modo, mandando a saída para o identificador 1, ou seja, para o console. Na verdade, que é o identificador 1, né? Saída padrão. Por fim, a gente vai usar o comando pause para fazer uma pausa na tela e direcionar a saída para o identificador nulo. Entenderam? Esse aqui é um ótimo exemplo para a gente entender como é que funciona. Vou colocar o scriptzinho aqui, o exemplo.bat no cantinho. E vamos agora pular para o último tópico dessa aula. Então vamos ver como usar o operador de redirecionamento pip
Ele é extremamente simples de ser utilizado, ele é muito útil, muito bacana. Vamos ver como é que funciona? Vamos então usar o operador pip para ordenar a lista de pastas em ordem alfabética. Utilizar aqui um novo prompt, aliás, dar um cls nesse aqui, e vamos ver como é que funciona aqui. Vamos dar um dir para ver as pastas. Aliás, dá um cd barra, que aqui só tem pasta. E se eu der um dir, quer dizer, para redirecionar, eu vou usar o dir, pip, e aqui vou colocar o sort, que é para redirecionar. Vou dar um enter. Ele redirecionou? Sim e não. Repara que aqui tem um. Agora um aqui foi para o final. Quer dizer, ele ordenou com esses caracteres. É o que a gente quer. Vamos colocar então um dir barra B, que é para exibir de forma simples. Utilizar o operador pip, né? E colocar o sort. Pronto, agora ficou direitinho. Em ordem alfabética. CBS, Intel, NVIDIA, PFLogs, Program Files, x86, Python, Riot Games, Users e Windows. Entenderam? É isso que o operador sort, operador pip, né? Ele faz. Ele pega a saída de um comando, envia a saída desse comando aqui para a entrada desse comandinho aqui. É até com uma espécie de duplicação, né? A gente vai pegar a gente vai gravar a saída de um identificador na entrada do outro identificador. Ou seja, vai pegar o 1 e vai salvar no 0 desse aqui. De certo modo é isso. Agora vamos ver um outro exemplo. Um exemplo um pouco mais complexo aqui. CLF, deixa ele mesmo assim. Vamos fazer o seguinte. Eu quero abrir um arquivo desses aí que a gente criou. Eu quero ver se dentro dele existe uma dada sequência de caracteres. E caso exista, salvar essa sequência dentro de um arquivo. Vou colocar um find barra interrogação para eu relembrar uma coisa. Display, eu quero barra n barra i. Perfeito. Então vou colocar aqui o seguinte. Type, eu quero abrir o arquivo info. Ops, quero ir para a área de trabalho. cd users profile barra desktop. Eu quero abrir o arquivo utilizando o comando. A gente utiliza o comando type para ler arquivos, tá? Não importa a extensão, ele sempre vai ler. Por exemplo, o type exemplo, ele lê linha por linha, tá vendo? Eu quero ler o arquivo info tcp/ip. Olha as informações. Eu quero ler esse arquivo, eu quero mandar a saída desse arquivo para o comando find, ou seja, procurar. Eu vou utilizar os parâmetros _i, que é para ignorar a diferenciação entre maiúscula e minúscula, e o operador _n, que é para mostrar apenas a linha que contém a correspondência do que eu pedi para procurar. O que eu quero que procure? Eu quero que procure getWay. O que seria getWay? GetWay é o endereço do nosso modem. ipconfig, tá aqui, ó. Default gateway, ou seja, gateway padrão, que é quem? Aqui o IPv, ele em forma de IPv6 e ele em forma de IPv4. O que a gente quer, na verdade, é isso aqui. A gente vai pegar isso aqui, ó. A gente vai ver a linha que tá. Aqui a gente já definiu o primeiro comando. A gente vai pegar a saída desse comando e colocar na entrada desse comando. A gente vai capturar essa saída. Quer dizer, essa saída vai ser capturada por esse comando. Esse comando vai fazer uma verificação com esses valores. E o resultado final, ele vai enviar para um arquivo chamado result.txt. Testando? Existe uma correspondência na linha 143, que é a seguinte, default gateway, e aqui temos o IPv6. Tá vendo? Vamos ver se é verdade? Info
underline TCP/IP. É esse arquivo aqui, ó. Linha 143. 143. Default Gateway. E aqui o endereço IPv6 que a gente queria. Viu como é que funciona? Interessante? Vamos dar uma segunda olhadinha aqui, uma olhada um pouco mais criteriosa. Tem ali, o primeiro de tudo, o comando type. O comando type vai ler o arquivo de cima a baixo e essa saída não vai para a tela, ela vai ser capturada pelo comando find. Isso através do operador pip, que está aqui. E o find vai verificar linha por linha do arquivo e vai ver se existe uma correspondência ao que ele queria, que é gateway. Isso utilizando os parâmetros /i para ignorar a diferenciação entre maiúscula e minúscula e utilizando o parâmetro /n, que é para mostrar apenas a linha que tem aquela correspondência. Caso ele encontre, ele vai enviar a saída para o arquivo chamado result.txt. Então essa aqui foi a aula número 11, que a gente falou sobre operadores de redirecionamento do ByteScript. E aqui e assim a gente fecha esse primeiro módulo. Os próximos vídeos vão continuar vindo com a mesma frequência, ou seja, um por semana, e vão todos para essa mesma playlist. Então não se preocupem em ficar perdido, vai vir tudo para essa mesma playlist aqui. O que muda é que no comecinho do nome do vídeo vai ter uma sigla, que vai significar o seguinte: ByteScript aplicado a problemas reais. Até a próxima aula, que vai vir semana que vem, que vai ser a aula 12. Enfim, até mais.